No início do século XX, o Império Russo era um colosso. 300 anos de poder absoluto da dinastia Romanov. Mas por trás da fachada de palácios dourados e bailes deslumbrantes, o Império estava doente, apodrecendo por dentro. E no coração desta decadência, no centro da corte imperial, surgiu uma figura improvável, um camponês da Sibéria, sem educação, de modos grosseiros, que se tornou o homem mais poderoso da Rússia. Um místico, um curandeiro, um profeta, ou um charlatão demoníaco. Seu nome era Grigori Rasputin, e sua ascensão e queda estão para sempre entrelaçadas com o colapso sangrento do último império dos czares. Esta é a história de como um monge louco ajudou a derrubar uma dinastia. O czar Nicolau II era um homem despreparado para governar. Um pai de família devoto, ele era um autocrata que acreditava governar por direito divino, mas não tinha força nem a visão para liderar uma nação tão vasta e complexa em um mundo que se modernizava rapidamente. A Rússia fervia com agitação social e revolucionária, especialmente após a desastrosa derrota na guerra contra o Japão e a fracassada Revolução de 1905. Mas a maior crise do Império era um segredo de Estado, guardado dentro dos muros do palácio. O único filho homem do czar e herdeiro do trono, o pequeno Alexei, sofria de uma doença terrível e incurável, a hemofilia, herdada de sua bisavó, a rainha Vitória da Inglaterra. A doença impedia que seu sangue coagulasse corretamente. Um simples arranhão, uma pequena queda, poderia causar uma hemorragia interna incontrolável e uma morte agonizante. A czarina Alexandra, sua mãe, vivia em um estado de constante terror e desespero. Ela se voltou para médicos, para a ciência e, finalmente, para o misticismo, procurando desesperadamente por uma cura milagre que pudesse salvar a vida de seu filho e o futuro da dinastia Romanov. E o milagre, ela acreditava, veio da Sibéria. Grigori Yefimovich Rasputin era um camponês. Ele tinha uma esposa, filhos e uma reputação local de beberrão e arruaceiro. Mas após uma peregrinação a um mosteiro, ele passou por uma profunda conversão religiosa. Ele se tornou um starets, uma figura tradicional russa, um homem santo errante, um peregrino que oferecia conselhos espirituais e orações. Ele não era um monge ordenado, mas sua presença era magnética. Seus olhos azuis penetrantes pareciam olhar através da alma das pessoas. Ele desenvolveu uma reputação como um curandeiro com poderes místicos. Essa reputação o levou de sua pequena aldeia para os salões da alta sociedade de São Petersburgo, que na época era fascinada pelo ocultismo e pelo misticismo. Em 1905, através de contatos na corte, Rasputin foi finalmente apresentado à família real. Em 1906, o destino do império mudou. O jovem Alexei sofreu uma queda e começou a ter uma hemorragia interna grave. Os médicos da corte eram impotentes e disseram à czarina que se preparasse para o pior. Desesperada, Alexandra chamou o homem de Deus siberiano. O que aconteceu em seguida é motivo de debate. Rasputin entrou no quarto, rezou sobre a menina, e segundo os relatos da família, o sangramento parou e a febre cedeu. Como? Talvez sua presença calmante tenha reduzido a pressão arterial do menino. Talvez ele tenha usado hipnose. Ou talvez ele tenha simplesmente dito para os médicos pararem de administrar aspirina, um novo medicamento da época que, sem que ninguém soubesse, era um anticoagulante. Para a czarina Alexandra, a explicação era uma só: um milagre. Rasputin era um santo enviado por Deus, e a partir daquele momento, a vida de seu filho e o futuro da Rússia estavam nas mãos daquele camponês. A influência de Rasputin sobre a família imperial se tornou absoluta. Ele era o único que conseguia aliviar o sofrimento de Alexei, e com isso, ele ganhou o controle total sobre a czarina, e através dela sobre o czar, seu poder atingiu o auge durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1915, Nicolau II cometeu o erro catastrófico de ir para o fronte para comandar pessoalmente o exército russo. Ele deixou a capital e o governo nas mãos de sua esposa Tsarina Alexandra, e Alexandra governava com Rasputin sussurrando em seu ouvido. Ministros competentes eram demitidos e substituídos por incompetentes, indicados por Rasputin. Suas decisões, baseadas em visões e conselhos da místico, interferiam na estratégia militar e na administração do império, contribuindo para o desastre russo na guerra. Enquanto isso, em São Petersburgo, a reputação de Rasputin era escandalosa. Ele mantinha seu estilo de vida grosseiro, com bebedeiras e orgias,
frequentadas por mulheres da alta sociedade que buscavam sua bênção espiritual. Rumores venenosos, provavelmente falsos, mas politicamente poderosos se espalharam, alegando que ele era amante da czarina e que controlava o casal real através de chantagem sexual. Para a nobreza, para os políticos e para o povo faminto, Rasputin se tornou o símbolo de tudo que estava errado com a Rússia. Ele era a personificação da corrupção, da decadência e da incompetência de um regime que estava apodrecendo por dentro. No final de 1916, um grupo de aristocratas conservadores decidiu que, para salvar a monarquia, eles precisavam eliminar o monge louco. A conspiração foi liderada pelo príncipe Felix Yusupov, casado com a sobrinha do czar, à noite do assassinato, em dezembro de 1916. Se tornou uma lenda por si só, em grande parte contada pelo próprio Yusupov, para engrandecer seu feito. Segundo sua versão, ele convidou Rasputin para seu palácio, sob o pretexto de que sua bela esposa queria conhecê-lo. Lá, eles lhe deram bolos e vinho envenenados com cianeto suficiente para matar vários homens. Para seu horror, o veneno não fez efeito. Desesperado, Yusupov atirou em Rasputin com uma pistola. Rasputin caiu, aparentemente morto, mas quando os conspiradores se aproximaram, ele teria se levantado, com os olhos cheios de fúria, e os atacado, antes de fugir cambaleando para o pátio congelado. Lá, ele foi baleado mais 3 vezes. Ainda vivo, segundo a lenda, ele foi amarrado e jogado em um buraco no gelo do rio Neva. A verdade, revelada pela autópsia, foi um pouco menos cinematográfica. Não havia veneno em seu estômago. A causa da morte foram os ferimentos de bala. Um deles na cabeça, a queima-roupa. Ele provavelmente já estava morto, ou morrendo, quando foi jogado na água. A história de sua resistência sobre-humana foi um mito, mas um mito que serviu para transformar o homem em um demônio quase imortal. Os conspiradores mataram o homem, acreditando que estavam salvando a Rússia, mas o resultado foi o oposto. Uma famosa profecia, atribuída a Rasputin, dizia em uma carta ao czar: se eu for morto por seus parentes, então nenhum de seus filhos permanecerá vivo por mais de 2 anos. Eles serão mortos pelo povo russo. A profecia se cumpriu. O assassinato de Rasputin, em vez de restaurar a confiança na monarquia, apenas a mergulhou em mais escândalo e provou sua fraqueza. A czarina ficou inconsolável, e o regime, sem seu conselheiro místico, ficou ainda mais paralisado. Menos de 3 meses após a morte de Rasputin, em fevereiro de 1917, a revolução explodiu nas ruas de São Petersburgo, e o czar foi forçado a abdicar. E em julho de 1918, pouco mais de 1 ano e meio depois, Nicolau, Alexandra e todos os seus 5 filhos foram brutalmente executados pelos bolcheviques. A história da queda dos Romanov é complexa, com muitas causas, mas ela estará para sempre entrelaçada à lenda do místico camponês da Sibéria, que, por fé ou por fraude, se tornou um sintoma fatal da doença que consumia o império.